Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas, né, que estão participando e que vão ver essa live na reprise. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, então estou aqui com vocês mais uma segunda-feira. Esse é meu compromisso, né? As crianças estão em casa com o pai, mas esse é o meu compromisso de toda segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente tem um encontro para discutir alguns temas referentes à orientação de pais, né? Então é referente aos nossos filhos, ao desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e certamente, né, o que eu tenho falado que é um momento para nossa transformação enquanto pais. Né? Esse é o meu convite de toda segunda-feira, mesmo que você não consiga estar aqui ao vivo nesse momento, você pode, depois vai ficar aqui no Stories ou eu deixo lá no IGVT, né, nos vídeos, vocês podem e devem, né, e precisam, se puderem, né, ter acesso a essa informação. Eu deixo lá no YouTube também, no Facebook, né, então não tem motivo, né, para a gente falar hoje em dia, né, que a gente não conhece, né, ou que a gente tem feito ou tomado algumas condições sem saber. É claro que só saber não vai fazer todo o processo acontecer, mas é a primeira coisa, tá bom? Boa noite, pessoal que está entrando, né? Então hoje o nosso tema vai ser sobre medos e fobias. Eu já adianto, né, que a gente vai fazer duas lives. Eu vou ter que dividir essa live, né? Porque quando eu comecei a estudar e pensar no que trazer para vocês, ficou muito extenso, né? Então eu tenho a intenção da gente fazer uma troca de ideia aqui por meia hora, 40 minutos, até para não ficar muito extenso e para quem vai ver depois também, né? Então eu vou falar hoje sobre medo, alguns temores, né? E a gente vai discutir um pouco melhor sobre fobia e algumas condições clínicas na semana que vem, né? Então sejam bem-vindos, né, para essa live. E se vocês puderem, tem um aviãozinho aí que vocês também podem compartilhar com mais pessoas, para mais pessoas estarem nos vendo ou assistindo esse vídeo depois, tá bom? Eu agradeço para quem entrou, aperta lá no aviãozinho para mandar para mais pessoas. Ó, tô fazendo o meu aqui. E isso a gente vai compartilhando, né? A minha intenção, acho que a gente já tá na 20ª live, então assim, a intenção é que esse conteúdo chegue a mais pais, a mais mães, né, que precisam dessa orientação, que às vezes estão perdidos, estão desesperados, né, nesse momento de quarentena. A gente tem ficado muito mais tempo com os nossos filhos e algumas condições que às vezes a gente não tinha, não conseguia perceber ou qualificar, né, ou observar, nesse tempo a gente tem essa capacidade, mas mesmo assim a gente às vezes fica perdido no que fazer depois, tá? É claro que eu sempre coloco uma ressalva, se a gente observa algumas características que nos deixam muito angustiados, né? O que eu vou até falar hoje do medo, mas que a gente observa algo desproporcional ou algo que possa nos parecer mais sérias, a gente precisa procurar um profissional qualificado. Às vezes a gente nem observa como mais sério, mas se isso está com uma frequência, né, que tem te incomodado ou que tem te chamado a atenção, procure um profissional, né, para que ele possa te orientar corretamente, né, ele possa observar certinho a sua condição. Hoje eu vou falar de uma forma geral, né, então vou já começar, né, lá no final eu vou tirar um tempinho para vocês poderem me perguntar e eu também vou fazer algumas perguntas, tudo bem? E eu quero que vocês me acompanhem, viu, gente? É rapidinho, então segura aí para as informações que eu vou trazer, mas são muito importantes, né? Principalmente se você é pai ou mãe, ou se você é um educador, ou se você está pensando em situações do mundo infantil. Então, o medo, ele é um sentimento como o outro, né? Ele é um sentimento grande, pessoal, né? A gente vai falar algumas coisas podem trazer medo para um, como
podem trazer medo para outra. Então ele tem um componente natural, né, que a gente vai falar fisiológico, que a gente nasce com isso, que é próprio da condição de proteção, né, da nossa para a gente poder existir, né, da nossa condição humana. Um alerta, né, principalmente quando a gente é colocado em risco, né, então a gente tem essa cautela, é isso que nos mantém vivos até hoje, né, a condição humana, né, a geração humana existe por causa disso, mas grande parte, né, desse sentimento, como outros sentimentos, é aprendido no ambiente. E é por isso que eu vou falar para vocês hoje, né? A gente vai falar um pouquinho dessa condição, né, que a criança já tem, né? Principalmente na infância a gente vai observar muitos medos, e eu vou até classificar um pouquinho nas idades para vocês ficarem atentos, mas não é algo que a gente precise no primeiro momento trazer uma atenção ou uma exaltação sobre aquilo, né? As crianças, elas têm essa condição, né? Elas têm esse sentimento, como a gente também tem, né? Então a gente só precisa fazer esse equilíbrio, e eu vou falar um pouquinho hoje da condição de você não reforçar, né? Não intensificar esse medo que às vezes acontece, e também de menosprezar esse sentimento que o seu filho tá sentindo, né? Então, a gente precisa no primeiro momento qualificar esse sentimento do nosso filho. O que é qualificar esse sentimento? É quando ele trazer para nós, né, que ele tá com medo, vamos dizer, meu filho, né, o Benjamin, medo do escuro, né? Ou medo de um barulho alto que apareceu, né? A gente precisa nesse primeiro momento fazer uma escuta qualificada, né? A gente precisa falar para ele, sim, você tá com medo, o que aconteceu, né? Ouvir ele sem nessa primeira interação, nessa primeira intervenção, já falar, não precisa ter medo. Isso não é coisa de menino. Não, medo não tem nada não, né? Às vezes a gente, não só pro medo, pros sentimentos dos nossos filhos, eu já tenho falado isso. Às vezes no primeiro momento a gente não acolhe, né? A gente desqualifica, né? Falando que isso não é coisa para ser sentido, principalmente com medo, gente. Eu acho que sou mãe, né? Sou psicóloga, e principalmente com medo, com o medo do que a gente tem de fazer eles de não reforçar esse medo. Às vezes a gente passa nesse primeiro momento por desqualificar a dor, né? Não tá doendo não, né? Eles que estão sentindo a dor, não foi nada, né? Eu sempre falo isso pro meu marido, que às vezes a gente se pega falando não foi nada, né? Como não foi nada se foi sentido? Não estou falando que a gente precise reforçar, né? Eu vou falar das intervenções, mas no primeiro momento a gente precisa ouvi-los, né? Então, o que é o medo? Do que ele sentiu, né? O que ele está sentindo? O que ele tem pensado? Quais que são as fantasias dele? O que aconteceu? Para que depois a gente possa fazer as nossas intervenções, sim, porque elas vão precisar acontecer. Esse enfrentamento vai precisar acontecer, né? Mas o enfrentamento na medida dos nossos filhos. A gente diz que a gente não faz um trabalho de terapia aversiva, né? Por exemplo, a criança tá com medo do avião, você coloca ele no avião para andar sozinho, né? No primeiro momento, a gente precisa fazer essa aproximação, né, para que ele possa ter esse enfrentamento. Então, às vezes, uma criança que tem medo do cachorro de uma forma desproporcional, né, que faça com que ele não se adeque ao ambiente, né, que ele tenha uma disfunção ali no ambiente dele, que ele não possa sair na rua, ele não pode brincar, ele não pode ir para casa do primo. A gente pode fazer nessa aproximação, sim, às vezes levando ele em lugares que tenham cachorros
que sejam mais carinhosos. Às vezes você compra um cachorrinho também pequeno para ter em casa, você vai fazendo essa intervenção, mas não é você tem medo do Papai Noel e você joga ele no colo do Papai Noel, né? Então, assim, isso que a gente vê na psicologia traz mais danos para depois você ter que trabalhar com isso do que realmente fazer ele parar de ter o medo, né? Então, é uma condição do ser humano, a gente vai ter alguns medos, mas a gente precisa sim trabalhar com os nossos filhos esse enfrentamento e entender que essa parte natural, vamos dizer, do medo é muito pouco em relação à parte que é aprendida, né? Que é a parte aprendida do ambiente. Então, eu quero falar para vocês, eu trouxe algumas divisões de como é que normalmente aparecem os medos na vida dos nossos filhos, tá? Como é que normalmente a gente observa? Se você tem filho, depois eu quero que vocês compartilhem comigo, tá bom? Para poder a gente falar algumas coisas que acontecem. Para quem tem criança pequena em casa sabe muito bem disso. E a gente fala, os nossos filhos têm muitos medos, mas não quer dizer que eles são medrosos. Isso é uma outra qualificação que a gente faz. E aí a gente cria esse estigma nele, né? Que ele é medroso. Não, ele vai haver o medo, a gente vai ensiná-lo a fazer o enfrentamento de acordo com as condições do seu filho, com a idade do seu filho, com o amadurecimento que ele tem, né? E nunca colocar isso para ele, né? Porque eu vejo muito, né? Então, assim, tem medo disso, tem medo disso, tem medo disso, ele é medroso. Se você já caracteriza ele como medroso, dificilmente ele vai sair dessa condição quando ele cresce. Isso que eu quero falar para vocês. Depois, no final, eu quero trazer, né? Quantos medos a gente tem, né? Que foram aprendidos na nossa infância também. Então, de 0 a 2 anos, os teóricos vão dizer que normalmente a criança vai ter medo de ruídos muito fortes. Então, se você tem uma criança nessa idade em casa, você vai ver, passa um caminhão, né? Tem a Rebeca em casa, tem uma buzina muito alta, um barulho muito alto, né? O nosso corpo responde a isso, né? Então, o medo é isso, né? Uma resposta a alguma ameaça, ou uma situação, ou uma pessoa, ou algum objeto. Então, a gente tem uma resposta do nosso corpo. Ou o nosso corpo responde paralisando, ou o nosso corpo responde lutando, né, indo para o enfrentamento, ou o nosso corpo vai responder fugindo, né? Essas são as condições que normalmente a gente vai observar quando a gente sente medo, né? Então você já é grande, vamos colocar assim, a gente consegue saber quais são os nossos medos e qual é o tipo da nossa reação. Os nossos filhos normalmente, né, a gente vai ver eles fugindo, né? Dificilmente a gente vai ver a criança enfrentando algo que ele já tem como medo. Que depois eu vou falar um pouquinho para vocês isso, né? Então, e dá uma reação física, né? Então, o nosso corpo responde, né? A corrente sanguínea aumenta, às vezes a sudorese, tem algumas respostas fisiológicas para isso, que eu falei para vocês, que é proteção mesmo do nosso corpo diante dessas situações. Mas então uma criança de 0 a 2 anos, às vezes ele vai ouvir um barulho e ele vai sair correndo, né? Ele vai sair correndo para algo, à procura de algo que traz segurança, né? Que normalmente são os pais, ou ir para dentro da casa, normalmente a gente vai ver isso. Outra coisa que eles trazem como medo é a figura do estranho, né? Fora da família, por exemplo, de origem da casa, o irmão, o pai ou a mãe, quando eles veem uma pessoa de fora, eu falo que tem aquelas situações, né, da tia que pega a criança no colo, que nunca viu a criança, às vezes vai pegar no colo e a primeira reação da criança é chorar, né? Porque ela está estranhando aquela pessoa que ela nunca viu. E enquanto adultos, às vezes a gente fala assim, a gente faz várias coisas, falam várias coisas e às vezes desqualifica aquele sentimento que a criança tá tendo, né? Ela só tá sendo criança, gente, né? Ela vai ter essa resposta de estranhamento e a gente não precisa forçar
essas situações se ela está sentindo isso. Você, igual eu falei, você pode fazendo aproximações antes. Ela estar no seu colo, você apresentar essa pessoa, ela apresentar algo de lúdico, algo que traz segurança para ela, que é do ambiente dela, para que depois ela possa vir pro colo, ou também nem pro colo, não é necessário, mas a gente precisa, normalmente ver essas situações. Um outro objeto que às vezes eles têm muito medo são dos animais, são dos bichinhos, né? Então, às vezes, quando eles veem alguns animais, eles se afastam, né? Eles fogem. Normalmente, a criança pequena ela vai fugir, né, desse objeto que ela está sentindo aversivo, né? Que ela tá tendo medo. Uma criança de 3 a 5 anos, normalmente os medos têm a ver com separação dos pais, né? De ficar longe dos pais, por exemplo. Ele vai ficar na escola, começa a ir à escola, ou de dormir na casa do avô e da avó, ou de ficar um tempo em outro ambiente. Normalmente a primeira resposta deles, eles já falam, né? Eles falam que não querem ficar, que eles estão com medo, porque eles não querem estar longe dos pais. Não é nem por causa do lugar estranho, mas eles não querem estar longe dos pais. Eles vão ter muito medo, né? Normalmente eles têm medo do escuro, né? Então eu acho que para quem é mãe, tem criança nessas idades, né? Principalmente quando começa os 4 anos por aí, 3, 4 anos, a gente já começa a observar. Eu tenho isso em casa, eu sempre falo com o Benjamin, né? Ele vai entrar em algum ambiente, ele fala que se apaga a luz na hora que ele vai dormir, né? Porque tá escuro. Não, então a gente vai fazendo também esse enfrentamento que eu falei para vocês, né? De poder não tá totalmente escuro o quarto dele, né? Observa, foca no que você tá vendo, o que que tava ali, você se lembra o que que ficava ali, era seu kimono, o que que fica nessa parte, às vezes pode acender a luz no começo, apaga de novo para ele tentar, você fazendo esse trabalho, que ele entenda que as coisas estão no mesmo lugar, né? A gente não precisa desqualificar, né? Bobeira, não precisa ter medo, às vezes a gente fala isso, mas isso a gente desqualifica esse sentimento, e quando a gente desqualifica um sentimento, normalmente a criança tem essa sensação, mas eu estou sentindo isso, isso é real para mim, por que que eu não posso sentir isso? Né? Então, se lembra, eu já tenho falado isso, nós temos os sentimentos, a gente fica com raiva, né? Você, eu, a criança também, né? Então a gente não precisa falar que ele não pode ficar com raiva, mas a reação após a raiva, aí a gente precisa adequar, né? A gente precisa criar as habilidades para isso. Então ele pode sentir o medo do escuro, até ele ter essa maturidade de reconhecer o que tem ali, de ter essa segurança. E a gente vai fazendo, trabalhando com esse enfrentamento. Crianças também de 3 a 5 anos, referido que eles têm muito medo de pessoas personalizadas, pessoas disfarçadas, né? Então a gente vai ver o palhaço, a figura do palhaço, a figura do Papai Noel, né? Se você tem criança nessa idade em casa, vocês vão ver às vezes ou objetos muito grandes, né? Coisas muito grandes que se mexem. Dão muito medo neles, né? Então a gente pode falar sim que aquilo ali é uma pessoa que está vestida dessa roupa, é uma pessoa que está vestida com aquele incremento, né? Que não é aquilo, né? Não desqualifique, ele tem medo, a gente não precisa trabalhar, como eu falei para vocês, de jogá-los na situação aversiva, né? Então, ele tem medo de palhaço, então agora essa semana eu vou só levar ele pro circo, né? Ou vou colocar ele no colo do palhaço, né? Não é esse tipo de intervenção que eu quero que vocês façam, mas a gente precisa entender que eles têm essa situação, porque não é reconhecido ali para eles aquela informação, né? O que é aquilo tão grande que está se mexendo, que um monte de cor, né? Que é muito maior do que eu, né? E que vem na minha direção, às vezes. Eu falo para o Benjamin que às vezes vem algumas coisas na direção dele. A primeira situação é ele fugir, esquivar-se, né? Daquilo que está trazendo medo. A gente reconhece, vai fazendo, trabalhando o enfrentamento.
se for necessário também, né? Tem situações que a gente não precisa trazer nesse momento, a gente vai esperando um pouquinho mais. Outras coisas também é que de 6 a 8 anos as crianças normalmente vão ter medos de situações, de objetos imaginários, de personagens imaginários. É a bruxa, é o fantasma, é o extraterrestre, né? Então são coisas que parecem muito fora da realidade deles, né? Então eles vão, às vezes, já vão falar que eles sonham com isso, que eles têm pesadelos, ou que eles viram isso, ou quando aparece isso na televisão, né? De alguma forma, eles também trazem esse medo. E aí, dos 9 aos 12 anos, né, o medo já foge um pouco desses objetos, desses personagens e vai para eles, né, situações onde eles precisam participar, eles precisam mostrar as habilidades deles, né? Então eles vão ter medo às vezes de estar num convívio de pessoas que eles não conhecem, do primeiro dia de aula, né? Ou medo de não ser aceito no grupo, né? Então vai sair de algumas coisas exteriores e vão estar mais presentes o quanto as habilidades que eles vão ter nesse meio social, né? Então só trouxe para vocês para a gente observar que isso é muito tranquilo, isso vai acontecer com os nossos filhos. De uma forma ou de outra, a gente vai observar que alguns medos, eu falei, o medo é muito pessoal, então às vezes não vai ter medo do palhaço, mas vai ter medo de um outro personagem que ele viu, mas normalmente vai ter a ver um pouquinho essas fases que eu coloquei para vocês. Então, primeira coisa, a gente qualifica, a gente entende, a gente se coloca a ouvir realmente do que ele tem medo, né? Então, a gente não vai colocar que não é para ele ter medo. Os sentimentos não são para a gente não ter os sentimentos. A gente só vai ensiná-los a identificar, a nomear e poder fazer esse enfrentamento, né? E aí, de uma forma qualificada, a gente vai criar habilidades para esse enfrentamento, mas a gente não vai deixar de sentir, a gente só vai fazer com que esse sentimento, principalmente do medo, não controle ele em todas as situações, nas situações, né? Então, o medo do cachorro, né? A gente precisa ter uma cautela, talvez, dos cachorros, né? Porque pode ser que ele venha te morder, mas a partir do momento que passa para a ansiedade, que passa para o temor, que a gente pode ter uma crise, a gente precisa sim trabalhar com isso. Mas não quer dizer que a gente precisa trabalhar com todos os medos. Trabalhar, na verdade, fazer esse trabalho enquanto pai e mãe, a gente poder qualificar, entender que esses medos podem existir. As nossas crianças não são medrosas por causa disso, mas a gente precisa ouvir e vai fazendo enfrentamento até ele observar que aquela situação não traz mais aquela ansiedade, não traz mais aquele sentimento de ameaça, porque eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, mas a gente vai trabalhando com eles para esse enfrentamento, né? Porque imagina, eu acho que você que está me ouvindo aqui é um adulto, né? E provavelmente você tenha medo hoje de algo. E se fosse colocado para você, por exemplo, eu não me vejo saltando de paraquedas, vamos dizer assim, coisas com muita altitude, para mim eu não vejo como desejo de fazer. Então, se hoje me pega agora aqui, fala, não, você vai saltar de paraquedas, sem motivo nenhum, sem resultado nenhum, ou ter algum objetivo, só para sentir adrenalina, vamos dizer, provavelmente eu vou ficar morrendo de medo, vou ter todas as sensações no meu corpo, não sei nem se eu vou conseguir, vamos dizer, se fosse pedido. Mas isso é normal da gente acontecer. Mas é claro que se é preciso fazer isso por algum propósito maior, a gente vai trabalhando com esse enfrentamento, né? E é isso que na vida dos nossos filhos a gente tem que fazer. Então, como eu falei para vocês, o componente do medo, grande parte é aprendido. Nós ensinamos muitas coisas para os nossos filhos e uma das coisas que a gente ensina para eles também é o medo. É a nossa responsabilidade.
né? Então, grande parte das situações que eles colocam como ameaça, somos nós que reconhecemos como ameaça primeiro. A dor, por exemplo, a dor é algo direto. Colocou a mão lá no fogo, colocou a mão no fogão, no fogo, queimou. Ele sentiu a dor. Então, ele sentiu a dor. Depois, ele tem medo de colocar a mão no fogo. Isso é direto. Ele sentiu aquilo e ele pôde depois qualificar aquilo como medo, né? E ele teve medo daquilo. Mas a maioria das outras coisas, eles são o medo é aprendido indiretamente, né? Então a gente, e não sei se vocês já se colocaram a fazer isso. Não vai no escuro porque não entra aí que tá escuro, né? Enquanto mãe, vocês podem ir colocando aí, ó, aí ali, morro de medo de altura. Quando é criança, isso não era um problema. Então, não é problema, né? Se a gente não precisar fazer, se isso não cria uma condição de você ter problemas por causa disso, né? De te privar de algo por causa disso. Então, o que eu falei pra vocês, a gente só precisa trabalhar com algo quando a gente observa que tá trazendo algum desconforto para os nossos filhos, né? E como eu tava falando lá, então grande parte desse sentimento é aprendido, somos nós que indiretamente qualificamos aquilo como medo. Então, se desde pequenininho a gente fala para ele que ele não pode entrar no escuro, né? Porque aí tá escuro, não entra. Você pode se machucar. Um cachorro, às vezes até com cachorro, com animal, né? Tem alguns pais que já desde pequenininho, não, vai te morder, não, vai te fazer mal, vai dar alergia, não, vai. São várias condições que eu quero que até vocês escrevam, coisas que a gente ouviu das nossas mães, ou a gente fala para os nossos filhos que hoje a gente observa que depois a gente cobra deles que eles têm medo de escuro, né? Mas enquanto mães a gente ensinou isso, né? Muitas condições, né? Desse medo para eles. Às vezes veio o bichinho, né? A gente fala que ele tem medo dos bichos. E aí a gente passou uma barata perto, passou um outro bicho, uma formiga, passou qualquer outra coisa, a gente vai lá e matou, né? Como se ele fosse fazer muito mal pra gente naquele momento, né? E a maioria dos bichos iam passar e iam embora. Não tô falando em algo que a gente não precisa intervir, mas tem muitas coisas que a gente não precisa e depois a gente vai observando que os nossos filhos vão trazendo aquele bicho específico com medo, né? Que ele não pode chegar perto daquilo. Que outras situações que às vezes a gente fala e a gente ensina, e por isso que a gente tem que tomar cuidado, muitos medos. Eu estava falando com um grupo que a gente tem no WhatsApp sobre isso essa semana, né? Quantos medos a gente aprendeu na nossa infância, né? São medos da nossa casa, a gente vai trazendo esses medos e a gente repassa para os nossos filhos até sem observar quantos medos. Então, se a Lid, por exemplo, tem medo da altura, provavelmente você já falou isso para os seus filhos, você não leva ele em lugares altos, a gente vai trazendo essa condição e quando a gente vê os nossos filhos crescidos, eles têm às vezes os mesmos medos que a gente, né? Minha mãe também tem medo de altura, né? Então, quando a gente vai se observando, a gente vai reconhecendo mesmo que grande parte desse sentimento foi aprendido e a gente não conseguiu fazer, os nossos pais não conseguiram fazer com a gente esse enfrentamento enquanto criança e a gente traz até hoje. O problema é que algum medo que parecia muito pequenininho, ele pode crescer ou ele cria bloqueio para outras coisas maiores que a gente tem. Então, às vezes a gente tem medo, a gente ouviu quando criança e a gente fala às vezes para as nossas crianças que eles precisam ter medo de estranho, que eles não podem falar com o estranho, que o estranho pode fazer mal, que tem um homem do saco que leva embora, né? E aí, quando pode ser que algumas situações na vida dele leve, quando ele vai ter que, por exemplo, palestrar para pessoas que ele nunca viu, que ele não reconhece segurança na imagem, porque ele nunca viu aquelas pessoas.
Ele não consegue, ele tem um bloqueio, né? Porque foi falado para ele que ele precisava ter medo de estranhos. Não tô falando que a gente não precisa ensinar os nossos filhos a, a saber dos riscos da rua, né? Que eles não podem falar, seguir a orientação de um estranho, mas, né, criar essa condição aversiva com estranhos vai fazer com que ele, quando ele precisa entrar num lugar estranho, né, que no primeiro momento todo lugar é estranho quando a gente entra no primeiro momento, ele não conseguir, né, ele criar uma crise, ele criar uma ansiedade muito grande, condições físicas, né, a sudorese, ele travar, então ele vai criar bloqueios lá no futuro que a gente nem, quando a gente vai se observar nesse autoconhecimento, a gente vai observar que começou lá na infância. A Lídia colocou, eu não levo não, o Kleber leva. Isso mesmo, que bom que tem alguém que vai trabalhando com esse enfrentamento. Eu também não, eu também tenho meu esposo para fazer essas condições. A Silvana colocou, eu tinha alguns medos e depois alguns deixaram de ser medos e criaram outros. Provavelmente criou-se o que deixou de ser medo porque foi enfrentado. Não tem problema ter criado outros, porque eu falei que essa é uma condição nossa. Você só tem que se observar da onde que foi criado esse outro, né? Que outros... Eu falo que às vezes, enquanto mãe, a gente tem uma coisa muito grande que é o medo dos nossos filhos de acontecer algo com eles. Foi criado porque a gente antes não era mãe, né? E aí quando a gente fica olhando às vezes muito lá fora, né, os riscos, a violência, o coronavírus, todas as coisas que podem acontecer, a gente vai aumentando esse mecanismo, né? A gente vai aumentando essa condição desse medo, por exemplo, de acontecer algumas coisas com os nossos filhos. Mas a gente precisa reconhecer, entenda que isso exista, qualifique em você, mas a gente precisa criar enfrentamento. Por quê? A cautela é necessária, né? Alguns psicólogos vão falar de fases do medo. A primeira coisa é a cautela, ela é necessária, mas quando a gente passa para ansiedade, aí as coisas vão tomando uma proporção que pode prejudicar a vida dos nossos filhos e vai prejudicar a nossa, né? Porque a gente vai ficar pensando que vai acontecer alguma coisa com eles, né? E aí a gente não consegue criar uma condição saudável de viver mesmo, né? A Lídia colocou, não falar com estranhos, falo mesmo, porque de jeito que sai falando com todo mundo e já quer levar para casa. Não faço lista, não faço lista de medo por medo. E talvez pode ser, né, Lídia, que a gente não precise ficar. A gente fala que onde a gente coloca nosso foco, isso vai expandir, né? Isso pode tomar uma proporção maior, mas também não nos reconhecer vai fazer com que às vezes bloqueios que a gente tem em algumas situações, provavelmente de medo que você tenha com seus filhos, pode prejudicar lá na frente. Isso que é o problema das vezes a gente não reconhecer os nossos medos. Porque é isso que eu ia falar com vocês, né? Quantas coisas a gente fala para os nossos filhos e depois a gente observa que eles estão com medo de uma situação, mas é porque a gente reforçou essa situação. Eu falo assim, meus filhos, né, tem a Rebeca e o Benjamin. A Rebeca é muito mais destemida, vamos dizer assim. Mas nesse período de quarentena que os dois estão ficando muito próximos, né, que eles estão passando o dia inteiro juntos, o Benjamin sempre trouxe uma situação de quando passava barulho, o pai dele tem ferramentas em casa, então quando ele ligar uma ferramenta, ele fecha a porta e fica lá dentro, né? E aí eu comecei a observar que a Rebeca estava fazendo a mesma coisa, né? Então ela não tinha esse medo antes desse barulho,
né? E ela falou de barulho. E eu até tenho ensinado para ela que não é barulho, é o som de cada coisa. O carro tem um som, a ferramenta tem um som, a música tem um som, não é um barulho, porque isso já traz para ela, quando fala barulho, já traz para ela uma fuga, né? Ela já responde dessa forma. Então você vai vendo, em 3 meses que eles estão mais próximos, né? O dia inteiro junto, até o irmão já ensina para outro algumas condições do medo, né? É claro que outras coisas estão melhores, mas imagina que a gente às vezes não observaria isso se tivesse em outras situações, tá bom? Acho que passou algumas coisas aqui. Vocês podem ir colocando, mas assim, a gente tem que observar essa condição. Se é grandemente, os nossos sentimentos são aprendidos, né? Então esse reconhecimento de como ele vai ser, esse enfrentamento, depende da nossa intervenção. Então primeiro a gente sim qualifica, a gente reconhece, a gente acolhe esse sentimento, como eles estão entendendo, pergunta, deixa aberto para eles falarem o que eles estão com medo, mas foi por causa disso, foi por causa disso. E depois a gente tem que observar que precisa haver um enfrentamento, a gente precisa identificar que isso, como eu falei para vocês da Rebeca, não é um barulho, né? É o som que aquela ferramenta faz, né? Você tá aqui, a ferramenta tá lá, não vai te fazer mal. Com essa ferramenta, a gente pode fazer o brinquedo que você gosta. Então a gente vai ensinando eles a fazer esse enfrentamento do medo. E se isso acontece conosco, a gente precisa reconhecer o que são os nossos medos limitantes às vezes. Né? A gente não vai realmente trabalhar com todos os nossos medos e nem os dos nossos filhos, porque algumas coisas vão se passar sem precisar ter essa atenção ou ter que levar para o terapeuta ou ter que passar por uma avaliação. Eu falo que a gente precisa de uma avaliação quando a gente observa que o medo está disfuncional para aquela criança, né? Então ela tem um medo tão grande de se ficar afastado da família que quando ela precisar ir para a escola com 4 anos, ela não consegue, né? O medo é tão grande de um animal doméstico que quando ela for na casa de um amigo, quando ela sair na rua, quando ela estiver no parquinho e alguém tiver com animal, ela não consegue estar naquele ambiente. Mas os outros tipos de medo a gente qualifica, a gente conversa, a gente vai fazendo esse enfrentamento de pouquinho em pouquinho e provavelmente eles vão passar. A gente não precisa estigmatizar esse período, como eu falei, né? Eles não são os medrosos, eles vão ter alguns medos sim, a gente precisa entender que essa situação vai acontecer, mas é nossa responsabilidade fazer esse enfrentamento, né? E fazer os nossos filhos e criar os nossos filhos para o mundo, né? Criar eles para o mundo onde eles possam enfrentar esse medo, né? O problema não é sentir o medo, o problema é a resposta que vem depois. O medo não precisa nos paralisar, o medo não precisa fazer a gente fugir, né? O medo ele existe, a gente precisa fazer uma avaliação dele e passar para a luta, que eu falei, é passar para o enfrentamento. Claro que enfrentamento, às vezes é você reconhecer e naquele momento você não fazer nada, né? Não é uma paralisia a gente nem pensa, a gente não reflete, né? A gente trava e até a paralisia, por exemplo, a gente precisa que uma outra pessoa nos tire dali. Eu me lembrei de uma situação agora que eu vivi quando eu era bem pequena, acho que antes dos 10 anos, que numa das casas que eu vivi, a primeira casa que eu morei com os meus pais, apareceu uma cobrinha bem fininha no corredor da porta, que era uma porta de correr. E aí eu me lembro que quando eu vi aquela cobrinha, né, eu vi aquela cobra, eu parei. A minha mãe teve que me puxar do outro lado para longe, porque eu não consegui me movimentar naquele momento.
né? Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento, a gente precisa ensinar os nossos filhos a isso, porque essas situações são naturais, vão acontecer, mas a gente precisa prepará-los, criar habilidades emocionais para que eles possam enfrentar essas situações. Cada um no seu tempo, não é um trabalho aversivo que a gente vai deixar ali e agora você vai ter que se virar com a cobra, né? Ah, tá com medo de cobra, então agora eu vou te colocar num lugar que tem um monte e aí a pessoa entra em crise, né? Principalmente as crianças. Então a gente precisa qualificar e qualificar é aquilo, né? Não falar, principalmente às vezes com os homens, né? Na nossa sociedade a gente cobra muito isso deles, né? Não pode ter medo, não pode chorar, porque isso não é coisa de homem. Olha aí, é uma coisa tão pequena, por que que você está sentindo isso? Né? Eles estão sentindo, isso é uma condição, a gente precisa ouvir o que eles estão sentindo, não é nada, né? É sim alguma coisa, mas passar para outra parte, que eu também tenho muita atenção e tenho aprendido muito em relação a isso. O quanto que os meus bloqueios, os meus medos podem paralisar os meus filhos. E não é isso o meu desejo, né? Eu quero criá-los para que eles tenham condições de servir mais, de fazer mais para o mundo, de poderem viver mesmo nesse mundo, né? Então, assim, e felizes, saudáveis. Então, a gente precisa criar essas ferramentas para isso. Se a gente fica colocando esse tipo de situações que vão gerando esses medos, né? Ah, medo do vizinho, medo da altura, medo de se machucar, vários medos, né? Medo de dormir no escuro, medo de comer alguma coisa estranha, vários medos que às vezes a gente vai colocando indiretamente, às vezes até sem observar, e depois lá na frente a gente cobra, isso é o problema, né? A gente ainda cobra eles, por que que eles têm esse medo? E depois, lá pra frente mesmo, quando chegar na vida adulta, eles vão ser cobrados. Ou eles vão ter limitações que eles nem sabem por que isso são limitantes na vida deles, né? Então estejamos atentos a isso. É um convite, né? Eu tô aqui não para fazer julgamentos, mas é um convite para que a gente possa observar as nossas respostas, as nossas intervenções, o que a gente tem ensinado para os nossos filhos, né? Então a gente às vezes intensifica ou ensina o medo para eles sem ao menos ter consciência disso. O medo vai existir, como vai existir na nossa vida também, principalmente quando é algo novo, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? E depois os resultados, né, vão acontecer, principalmente quando a gente observa a vida de outra pessoa. Mas ele tem medo daquilo, eu tenho medo disso, né? Isso são algumas condições que a gente coloca pra gente, mas se a gente quer trabalhar com isso, isso é trabalhado, né? O medo de paraquedas, sei lá, de saltar, é trabalhado se eu quisesse, né? Se você tem um desejo ou se você observa que algo tem te bloqueado, isso é preciso ser trabalhado isso. Mas eu tô aqui para falar para vocês, principalmente, que a gente precisa observar isso na nossa conduta, né? Porque isso vai fazer muita diferença na vida dos nossos filhos. Também tem um exemplo, né? Um colega nosso essa semana também falou de um medo. Ele falou assim que ele tem medo da praia, né? E isso veio da mãe dele, porque a mãe dele fala que ela não gosta de areia, que o mar podia morrer, porque podia acontecer alguma coisa no mar, e que isso foi colocado para ele desde pequeno, que ele chegou a me falar: Maria, hoje eu tenho medo de ir na praia, né? Além de não ter o desejo, ter medo de quando está na praia. Então, assim, olha que coisa, né? Muito forte. A gente tem que se observar, né? Que algumas coisas que a gente não gosta pra gente não quer dizer que precisam ser limitação para os nossos filhos. Como a Lidiana falou, se às vezes é uma limitação para você isso, se você tem outra pessoa de confiança, coloque para essa outra pessoa de confiança fazer essa parte, né? Por exemplo, meu marido anda de skate, né?
E aí as crianças já andam, né? Gente, eu não consigo nem me equilibrar no skate. Pra mim é algo assim, não tenho nenhuma vontade. Pra mim parece que eu vou subir, eu vou cair, né? Mas ainda bem que ele tem essa parte, e ele consegue fazer essa parte com as crianças, né? Elas não precisam ter medo de andar de skate ou de patinete ou de bicicleta ou de qualquer coisa. Elas vão cair sim, né? Mas é parte do processo de aprendizagem, de enfrentamento, né? Isso não precisa ser um limitante, né? Então a gente precisa saber reconhecer esses limitantes, reconhecer quando a gente coloca esses limitantes ou a gente constrói esse medo em relação a alguma situação para eles, tá bom? Eu quero que vocês coloquem, eu não sei se que medo que vocês lembram de ficar, das mães falarem para vocês quando pequenos e vocês criaram essa condição, como meu colega falou, de tanta mãe dele falar da areia, da praia e do mar, que aconteceu alguma coisa, hoje ele também não tem nenhum desejo de ir pra praia porque ele também tem esse medo. Olha lá, o Leandro colocou medo da solidão. Isso é o medo também das crianças, Leandro, né? O medo de sentir sozinho, né? Porque provavelmente na sua condição, né? Às vezes na sua infância, na sua adolescência, foi sempre colocado pessoas de segurança perto de você, né? E a segurança estava mais nas pessoas e não foi criada essa habilidade em você de se sentir bem sozinho. A gente precisa das pessoas, a gente ama as pessoas, a gente elas são o colorido da nossa vida, mas a gente não depende das pessoas, né? Para a maioria das situações, a gente quer, a gente tem o desejo, a gente tem a oportunidade de estar com as pessoas, né? Mas a gente precisa reconhecer que limitantes foi isso na sua vida, né? Olha lá, ele colocou que hoje ele trata de depressão, síndrome do pânico. Isso. Que bom que você já está fazendo um tratamento. Que é isso que a gente precisa reconhecer. Se esses medos que depois vão trazer uma crise de medo, uma crise do pânico, de ansiedade, se eles chegaram a esse ponto, né, de trazer alguns limitantes para a nossa vida, a gente precisa sim de tratamento e não tem problema nenhum. E pense que um tratamento precisa passar pelo psicólogo ou um psicanalista, como você desejar, mas que você precisa construir isso, né? Da onde veio isso, como que você vai fazer esse enfrentamento, né? E provavelmente você já está fazendo esse enfrentamento, que é a primeira coisa, é você reconhecer e começar a procurar ajuda. Né? Eu lembro sim, Leandro, claro que eu lembro. E agora, olha que oportunidade a gente tem, gente. A gente tem essa oportunidade por causa da internet, né? De pessoas que estavam tão longe ou que fizeram parte da nossa vida lá, né? Há muito tempo atrás e hoje a gente poder compartilhar as nossas coisas. Pode me mandar um direct que a gente pode conversar mais, né? Hoje a gente consegue fazer atendimentos até online. Então, assim, essa é uma oportunidade também, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa fazer os nossos filhos terem medo da internet, mas fazer um bom uso e ter cautela, né? Isso também é um cuidado, né? Então, ó, aqui a Silvana também colocou, mas eu enfrento voar de avião, porque gosto de viajar e é maior que meu medo, isso. Você tem enfrentamento. Então a gente também precisa ter principalmente quando a gente é adulto, a gente precisa ter um objeto final, né, para que a gente faça esse enfrentamento, um resultado final para isso. Mas as crianças também, né? Então assim, elas poderem brincar às vezes de algo que vai trazer o medo, ou que é uma altura, ou algo que eles nunca fizeram. A gente pode ir trabalhando com eles, né? O quanto é gostoso fazer aquilo. Depois que eles fazem, eles conseguem observar que a situação é prazerosa e eles voltam a repetir aquilo, repetir aquilo, repetir aquilo,
até que não traga mais o medo. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa fazer esses enfrentamentos, repetindo, 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 às vezes até o final das nossas vidas, mas a gente vai observar o resultado final também. Gente, eu vou estar encerrando. Leandro, me manda uma mensagem, tá bom? E aí eu posso conversar com vocês melhores, tá bom? E muito obrigado, né, por vocês estarem aqui. E a gente vai voltar a falar desse tema que a gente vai entrar mais no quadro clínico sobre fobias na semana que vem. Então vocês são convidados a estar comigo, porque vocês já ouviram essa primeira parte na semana que vem, mas precisando de algo específico, direcionado, é só me procurar, que com certeza eu vou estar aberta para poder responder e poder fazer as orientações, tá bom? Beijo, gente, boa noite, boa semana para todos. Vai ficar aqui gravado, tá bom? Para vocês verem, vai ficar lá no meu canal do YouTube, entra lá, Psicóloga Maria Rodrigues. Curte, gente, compartilha para mais pessoas estarem vendo essas informações e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo a todos. Beijo.